Se você está começando a fazer quadrinhos e costuma às vezes se comparar aí com outros artistas que já estão num nível bem superior, eu sinto muito em dizer que isso é um grande problema. E nesse vídeo aqui a gente vai conferir como é que a gente pode lidar melhor, tá certo? Seja bem-vindo aqui ao canal, meu nome é Diogo Neto e esse vídeo é mais uma conversa, não tem um roteiro específico para ele, tá? Eu quero que ele seja mais uma conversa de pessoas que fazem quadrinhos. E é comum, às vezes, a gente se comparar, tá certo? Não é nada anormal, não. Por exemplo, no meu caso, quando eu estava começando, né, por volta ali de uns 7 anos atrás, quando eu estava realmente começando a fazer quadrinhos lá por volta de 2019, eu me comparava bastante, entendeu? Eu não achava meu trabalho bom. Ainda hoje não acho, né, mas tenho que dizer que meu trabalho está um pouco melhor hoje em dia. Mas antes, eu chegava no Instagram e começava a comparar meu trabalho com um cara que já desenhava há 20 anos, 25 anos, 30 anos, entende? E isso é um problema, tá certo? Porque aquele cara tem muito mais conhecimento do que você. Ele já estudou coisas que você não estudou, já teve experiências que você não tem. E aí, quando a gente começa a se comparar com esses caras ou com pessoas que já têm um talento, né, maior do que o da gente, não tem o que fazer, tem pessoas que já nascem com habilidade de desenho muito maior, entendeu, do que nós. E se você ficar ali olhando o seu desenho e olhando o desenho do outro, infelizmente a tendência é que você se frustre muito e até queira desistir de desenhar, tá certo? Mas existem formas de você resolver isso, de você não levar essa comparação como algo para a sua vida, entendeu? Como artista, como quadrinista, desenhista, que seria você focar única e exclusivamente em você, tá certo? Como é que você poderia melhorar, tá certo? O que é que você poderia estudar para ficar melhor? Sem falar que você também já pode ter um trabalho bom, entendeu? Porém, você está vendo o seu trabalho de forma errada, tá? Isso também pode estar acontecendo, isso também é um problema. A gente entender onde é que a nossa arte se encaixa, tá? Tem estilos de desenhos que não vão combinar com determinada história, tá bom? Um desenho mais cartunesco, às vezes não vai combinar em algo que você quer fazer mais um mangá, entendeu? Ou seja, as histórias meio que escolhem quais desenhos, né? Escolhem quais desenhos elas querem para poder serem contadas. Então você precisa saber os pontos fortes do seu trabalho, tá? Para você utilizar ele melhor e não estar se comparando com alguém que já tem um nível mais alto. Tente única e exclusivamente focar em você, tá certo? Foque no seu trabalho agora, foque em descobrir o que é que ele tem de bom, o que é que ele pode melhorar ainda mais, tá certo? Eu já vi muitos quadrinhos com artes muito simples, entendeu? E que a história era incrível, era maravilhosa, tá certo? Se você se compara muito, né, com o desenho de outros artistas, você vê aí da Marvel, DC, que são desenhos muito bem feitos, saiba que quadrinhos não são desenhos, tá? Quadrinho é história. Quando a história é legal, meio que o desenho ele fica em segundo plano, tá certo? Lógico que ele é a primeira coisa que você vê, mas o que te prende de verdade, né, na maioria das vezes, ou sempre, né, vai ser a história, tá certo? Ela sempre vai te prender mais, ela sempre vai te segurar dentro do quadrinho. E o desenho, ele né, como eu gosto muito de falar, ele é o universo. Eu acredito que existam vários e vários outros universos, tá? Teoria das cordas, física quântica, né? Não entendo muito, mas eu acredito bastante que não existe só essa realidade, tá? E acho que o desenho, ele é exatamente essa exemplificação, tá certo? O quadrinho feito com traços diferentes, com poderes diferentes, em mundos diferentes, tá? São universos paralelos dentro da mesma mídia, né? Que seria as histórias em quadrinhos, tá? Então, se comparar é algo muito negativo, entendeu? Ainda mais em época de rede social, onde a todo momento, né, você aí que faz quadrinhos está vendo, né, trabalhos de outros artistas. Hoje em dia, com o crescimento, né, de alguns mangás brasileiros aí que estão estourados, você começa a achar que seu trabalho não tem nenhum tipo de qualidade, quando no fim ele tem, só não esteja sendo mostrado, né, para o público certo, não é isso? E aí é questão de tempo até ele ser encontrado, tá? Mas não foque nisso, entendeu? Não foque só no que você vê, foque no que você faz também. Foque novamente, né, nos pontos fortes do seu trabalho. Não adianta nada você fazer um desenho
você achar que ele tá mais ou menos, né? E se comparar com o trabalho de um grande artista, querer já ali naquele momento ser igual a que isso vai te causar um desânimo muito grande, entende? Isso vai fazer com que você não tenha mais vontade de continuar o seu trabalho, e eu acho que é aí também onde muitas pessoas acabam desistindo, né, do trabalho, do projeto, tá certo? Acabam aí nas primeiras páginas parando de fazer porque não se acham bons o suficiente. E o que eu tenho para dizer também é que tudo é experiência, tá certo? Eu também não era lá essas coisas, ainda tenho muito para melhorar, tá certo? Tanto em desenho como em história, como em finalização, como em pensar no livro por completo, tá certo? No quadrinho, né? Impresso, digital. Então são fases, tá certo? Fazer quadrinhos é uma arte muito que puxa muito de você, que requer que você entregue muito, entende? Então não se apegue, tá? A coisas de rede social, a projetos que você vê que parecem incríveis, tem toda uma equipe por trás, tá? E às vezes você tá aí sozinho e tá batalhando para fazer, tá certo? O importante é que você se sinta bem com o seu trabalho, e para isso você precisa focar nele e em você também, porque nas histórias em quadrinhos o mais importante é o seu trabalho comunicar, é ele ter uma mensagem para passar, tá? Então, uma dica minha, tá, é que você foque em histórias, em roteiros, tá? Em contar boas histórias, em criar coisas que sejam atrativas, que sejam boas das pessoas lerem, tá certo? E comentarem sobre, e imaginarem estar naquele mundo, tá certo? Faça boas histórias, tá bom? E aí depois você se preocupa com desenho, com arte em geral, tá certo? Com a finalização do trabalho, tá? Mas procure sempre ter boas histórias para contar. Não adianta nada você focar só em uma coisa, como no caso só o desenho, e deixar a história de lado, tá certo? Primeiro foque na história, né, no roteiro, depois você foca no desenho, e aí meio que com o tempo, né, depois de alguns anos você praticando, fazendo, aí você vai ter uma evolução, tá certo? Porque quadrinhos não tem um atalho, né? Você sempre vai ter que se dedicar bastante e sempre vai demorar um pouco para você ficar bom, certo? Não é da noite pro dia, tá? Que você vai ter aí um trabalho legal, entende? Então, foque em você, foque no seu trabalho, no que você faz, tá certo? Hoje em dia, no que você consegue, tá? Porque esse é o seu melhor. E se é o seu melhor, então você tá no caminho certo, entendeu? Porque a tendência é que você evolua daqui pra frente. Tá bom, pessoal? Mas esse foi o nosso vídeo sobre conversa, tá? Deixa aqui nos comentários se você é uma pessoa que já desistiu do seu trabalho na metade, entendeu? Se você tem histórias concluídas, tá? Ou se você já se comparou também, tá certo? E com quem ou como foi, entendeu? Se comparar com outro artista que é um pouco mais evoluído que você. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Obrigado para quem assistiu até aqui. Não esquece do like, se inscreve no canal, tá? Se você gostou dessas dicas, dessa conversa, né? Ative o sininho também de notificações para você estar recebendo mais vídeos como esse, tá? Eu também tenho outros vídeos aqui no canal, outras séries com dicas, com a produção do meu novo quadrinho, né? E também estou planejando voltar aí com as análises de HQ. Tem algumas aqui também, tá bom? Todas HQs aqui de autores brasileiros, tá? Mas a tendência é que eu traga mais. Certo, pessoal? Mas é isso. Valeu, brigadão. Tchau.